Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Célia, tudo bem? Tudo, passarinho. Tudo bem. Boa noite, Marco. Boa noite, passarinho. Boa noite, Célia. Noite. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo Espírita. Hoje com a Célia Manzoni e o Marco Aurélio Barbosa, também professores e palestrantes lá do Semeador, pesquisadores da doutrina. E o nosso tema hoje é a dor e seu papel no nosso mundo. Como sempre, a gente vai se esforçar aí para ler os comentários no bate-papo, para a gente trazer aqui as dúvidas, os comentários de vocês. Já vão deixando aí os comentários. E vamos começar a nossa conversa, né? Vocês sabem que quando a gente conversou sobre eventuais temas, o Marco Aurélio e a Célia indicaram esse tema, né? Que agora eu já tenho feito isso, eu tenho conversado com os palestrantes para ver qual é o tema que eles acham que está aí mais quente, que eles estão estudando, alguma pesquisa recente, e eles sugeriram esse tema, que é um tema bastante pertinente, né? E aí, eu sempre peço algumas referências. E eles deram 3 referências, gente, que eu vou escrever depois aqui em algum lugar para vocês buscarem, que são lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre bem e mal sofrer, lindíssimo. O capítulo 1 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Hermance Dufault, lindíssimo esse livro também, super recomendado para falar sobre isso. E nesse capítulo ele fala da inutilidade da autoflagelação, vamos dizer assim, do martírio, né? Tem diversas maneiras a gente fazer assim, essas autoflagelações, não é só com chicote. E também no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, do Leon Denis, que tem um verdadeiro tratado filosófico e prático desse assunto. E são 3 referências fantásticas. A gente vai conversar sobre elas e mais, porque a pesquisa deles vai além desses livros, né? Porque a dor é uma coisa muito estudada na doutrina. Aliás, não é nem na doutrina, na humanidade, né? Pela religião, pela filosofia, medicina, psicologia. A gente está sempre indo atrás de um jeito de diminuir nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, porque ela faz parte do nosso mundo, especialmente nessa época, está super presente para quem enfrenta, ou direta ou indiretamente, a nossa pandemia aí, né? Sem dúvida, uns mais atingidos que os outros, mas todos estão envolvidos de alguma maneira na situação que a gente está vivendo hoje. A gente vai falar disso, da presença da dor no nosso mundo e qual é a finalidade dela. Vamos começar a nossa prosa aqui, nossa conversa? Vamos lá. Legal, então vamos começar aqui a nossa conversa. E eu vou fazer uma pergunta aqui, começar com essa pergunta. Às vezes as pessoas, eu já vi gente falando da doutrina, que a doutrina é muito negativa, só fala de dor, papapá. Eu acho que não é uma questão da doutrina, o que seja que for, é uma questão de observação, né? Não é nem otimismo, nem pessimismo. A dor faz parte do nosso mundo, né? Desse momento, quer dizer, o que a doutrina esclarece para a gente sobre isso, né? Essa quantidade de dores que a gente acaba vivendo, independente da visão que tem, é um planeta de bastante dores, de bastante desafios, né? Marco Aurélio, ladies first? Ladies first. Tá bom, Vamos então lá. vai lá, Sérgio. Então, falando de doutrina, é verdade isso, né? Uma visão de algumas pessoas que dizem que a doutrina espírita faz apologia da dor, ou, né, ou qualquer coisa assim, falando em karma, falando em expiação. Mas isso é fruto de um mau entendimento do conceito da doutrina. É diferente. O que a doutrina explica e traz para nós é que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, ela existe, ela está presente no mundo e ela tem a sua função. E como nós somos ainda espíritos bastante deseducados, para usar uma palavrinha mais politicamente correta, ao invés de não tão evoluídos, né? Nós precisamos de uma ferramenta que nos conduza pelo caminho da educação, pelo caminho da evolução, pelo caminho da perfeição. E a dor faz esse serviço bonitinho, né? Ela tem esse objetivo de nos conduzir
para o caminho da educação, para o caminho correto. Então, ela não é a apologia da doutrina, é, vamos dizer assim, é o encarar a realidade de que, para a doutrina espírita, a dor é necessária, ela é absolutamente necessária. Isto que é muito difícil a gente ouvir, né? Alguém falar para você, não, você precisa tomar um remédio, você precisa passar por uma cirurgia, você está doente, você precisa de um corretivo. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Então, quando a doutrina vem e fala, não, a dor é necessária, a dor é absolutamente necessária na nossa etapa evolutiva. Aí todo mundo fala, a doutrina fala que faz apologia da dor. Não é bem isso. Fala, Marco, o que você acha? Eu queria dar um exemplo que eu acho que facilita a gente entender esse tema, que é o seguinte, vou fazer uma analogia com a dor física. Então, vamos imaginar, passarinho, que eu coloquei a mão numa frigideira quente, tá? A frigideira está a 100 graus e está queimando a minha mão. Nós temos um sistema nervoso que que existe para nos auxiliar nesses momentos, entre outras coisas, e nos avisar que aquele movimento que eu fiz não é conveniente que eu o mantenha e eu tenho que tirar a mão da frigideira. Então, sem eu ter a consciência, mas o sistema nervoso manda a informação rápido e eu tiro a mão, até mesmo sem saber o que está acontecendo, tiro por reflexo. Essa dor que eu senti, ela foi importante porque ela permitiu que eu entendesse que algo que eu tinha feito precisa ser desfeito ou feito de forma diferente. Então, se eu não sentisse dor, eu podia perder a mão. Então, sentir dor não é bom para ninguém, mas faz bem sentir dor no sentido de que auxilia a nós a entender a necessidade de uma correção no comportamento. E aí, quando a gente traz o exemplo para a dor do ponto de vista mais moral, seria a dor de consciência, funciona mais ou menos da mesma forma. Nós estamos agindo de uma forma, qualquer que seja ela, estamos com um comportamento que não vai de acordo com a lei, que foi o que a Célia falou, mas, e como que, então, o sistema, a sabedoria divina, criou esse sistema onde a gente sente dor de consciência, e essa dor vai intensificando se você não agir conforme a sua consciência está lhe sugerindo, como um aviso para a gente corrigir aquele comportamento, né? E essa dor que eu estou falando agora é uma dor que, na verdade, nos auxilia a nós entendermos qual é o caminho correto, né? Então, daí a importância da dor. Não que a gente diga que sentir dor é maravilhoso. Não, não é. É horrível sentir dor. Mas é para o nosso bem. É para que a gente possa corrigir o mais rápido possível o caminho que nós estamos trilhando quando há necessidade. Da mesma forma que a doutrina explica, né, que a dor é um recurso educativo, é um recurso da pedagogia divina para o nosso nível de entendimento. Então, às vezes, né, mais frequentemente, nós estávamos falando até agora há pouco, né, as pessoas, nós, espíritos ainda na nossa etapa evolutiva, não temos esse despertar de consciência tão no nível necessário para agir da forma correta, sem um recurso um pouquinho mais violento. E vem a dor que nos alerta que aquilo que nós estamos fazendo não está correto. E tem aquele aspecto da dor que faz com que a gente, segundo esse tratado filosófico que o Leon Denis
traz no livro dele, a dor faz com que a gente desperte as nossas potências, as potências que Deus nos colocou na nossa criação, que são características divinas colocadas em nós, mas em estado potencial, e elas precisam ser desenvolvidas. E somente certas experiências fazem com que esses sentimentos, essas emoções venham à tona. E um recurso de desenvolvimento dessas potências é exatamente a dor, né? Seja a dor física ou a dor moral. Então, ela tem, sim, um objetivo muito nobre, e é difícil até a gente entender, parece um paradoxo, mas a dor existe exatamente pelo amor de Deus que Deus tem por nós. Exatamente porque Ele quer o melhor para nós, é que Ele colocou essa ferramenta, né, essa etapa evolutiva, para garantir que a gente vá trilhar o caminho que deve ser trilhado, né? E que quando a gente essa ferramentazinha tenta botar a gente no caminho certo. Então, a dor existe por amor. Mas só para colocar outra questão aqui, que a gente está... Existe uma questão desse planeta, né? Que, assim, para quem não é espírita e está assistindo a gente, a impressão que dá é, se ela é educativa, quer dizer, a evolução inteira do espírito vai ser baseada em dor, como é que é isso? Não. Não. Né? Deixa Marco só Aurélio, a introdução aqui e o Marco completa. Acho que se a gente fizer uma analogia, pegando o gancho do que o Marco falou há pouco, a criança, se a gente pegar, se nós fizermos uma analogia da evolução do espírito com uma vida na Terra, nós temos a fase da infância, a fase da juventude, da maturidade e da velhice. Uma criança precisa de recursos educativos que não se aplicam a um jovem e que não se aplicam a um adulto. Então, um espírito, na nossa etapa evolutiva, precisa de recursos que não mais serão necessários quando nós já tivermos atingido um nível evolutivo, um nível de consciência melhor, e serão usados outros recursos, né? Então, isto é para planetas como a Terra, né, e mais atrasados. Só que, à medida que a sensibilidade aumenta, a sensação de dor aumenta, principalmente a dor moral, né? No homem mais embrutecido, a dor moral é menos dolorosa, né? No homem mais que vai adquirindo uma certa evolução, ela é mais intensa. Então, mas vai chegar um momento em que ela não será mais necessária. Então, planetas mais evoluídos não tem... Dói menos. Dói menos. Mas para chegar lá vai ter que doer um pouco. Porque para chegar lá nós temos que... Vai doer. Aí chega lá e não dói mais. Mas tem um ponto que eu acho que é interessante a gente também deixar claro, que a dor em si não educa. O que educa é o esforço de amenizá-la. Tá? Então, não é a intensidade da dor que vai educar alguém. A dor, na verdade, a sua intensidade é só um sinalizador. Ó, muda de direção, muda de direção. Não está mudando? Vamos mais dor. Muda de direção. É um sinalizador. O que vai realmente fazer a mudança dentro de nós, porque aí vem o assunto reforma íntima, é o esforço que a gente vai fazer para amenizar, para fazer com que a nossa consciência fique mais tranquila. Então, esse comportamento, essas atitudes de correção é que são o objetivo final, e não a dor em si. Tá? Tanto é verdade que quando a atuação da dor não consegue fazer com que a gente mude de direção, de comportamento, seja lá o que for, né? Tome as atitudes necessárias para corrigir o que está errado, ela aumenta de intensidade, no sentido de atingir o ponto onde o ser humano fala, não, eu quero mudar, eu quero dar um jeito de acabar com esse sofrimento. Aí ele começa a repensar
a atitude, começa a repensar a vida, começa a pensar valores, comportamentos, e aí é que as coisas começam a mudar. Esse é o objetivo da dificuldade. Fala, Marco. Não, eu gosto muito de uma frase, e eu costumo falar muito em aula isso, que mar tranquilo não faz bom marinheiro. E a mesma coisa acontece com o nosso processo encarnatório. Uma vida tranquila não vai ser uma vida onde você vai ter muitas oportunidades de crescer. A gente precisa dos atritos, das dificuldades, para poder adquirir experiência e, nesse processo, fazer com que nossas virtudes afloreçam mais. O Leon Denis faz até um comentário, né, lá no livro, que ele fala que depende, que não tem a ver com espiritualidade até, né? É uma questão da humanidade, né? Ele lembra que a dor forjou os maiores seres humanos da história, né? Quer dizer, foi por meio de superar a dor dos desafios diários que muitos personagens aí que a gente conhece e admira, a gente não admira ninguém porque ficou na rede a vida inteira, embora nessa vida tá difícil achar alguém que tenha essa condição, né? Mas ele lembra que... Eu tenho uma amiga que ela tentou ser escritora. Ela é escritora, mas eu lembro que uma época que ela ficava falando para mim assim, eu nunca vou ser escritora, Passarinho. Eu falei, por quê? Passarinho, eu tive uma infância feliz, meus pais me amavam, eu estou bem hoje, não estou com problema nenhum, não tenho problema de saúde. Eu falei, não vou conseguir ser uma grande artista. E é uma grande verdade, né? Porque os artistas, eles sofrem, eles perdem amores. As melhores músicas são dos cantores que perderam os amores, que tiveram problemas. Quer dizer, a dor realmente ela tem uma coisa humana, né? De superar as coisas e fazer as pessoas ficarem grandes e importantes, admiráveis, não é meio assim? Então, o Leon Denis pega exatamente isso que você falou, é interessante ele falar, que as grandes personalidades admiradas do mundo, os grandes heróis, passaram por situações bastante difíceis, né? Em especial os artistas, ele cita, né, vários deles, depois de grandes sofrimentos, eles produzem grandes obras. E aí que vem o cerne da questão. A dor faz com que o ser humano tenha determinadas experiências, né? Desenvolva sentimentos que no mar calmo, como diz o Marco, isso não acontece. Só acontece na dificuldade da vida, nas grandes dificuldades que você descobre em si coisas que a gente sabe que tem, porque foi Deus que colocou, mas elas estão lá adormecidas, elas não estão desenvolvidas. E essas dificuldades todas as dificuldades têm o objetivo de fazer com que a gente desenvolva capacitações que já existem em nós. Isso que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem, né? Que nós temos coisas muito boas em nós, sementes muito boas lá plantadas, mas que precisa o jardineiro ir lá, pôr o adubo, regar, cuidar da plantinha para que ela floresça. Se no mar calmo, numa vida tranquila, a sementinha fica lá, porque não há necessidade, não há nenhum desafio, não há nenhuma razão para ver esse desenvolvimento, né? Então, a sabedoria divina é tão grande que ela mescla, né, prazeres e dificuldades, dores e dificuldades, porque cada um tem a sua experiência. Mas as experiências mais ricas são indiscutivelmente aquelas que fazem com que a gente desenvolva as nossas capacidades, são as dificuldades, que a gente pode chamar de dor, que a gente pode chamar de sofrimento, que a gente pode chamar do que quiser, né? É aquilo que nos desafia. E o Leon Denis fala também lá, Passarinho, que a vida dos grandes, né, desses grandes personagens, nos atrai, né? Mas a nossa vida é feita de pequenos desafios diários. Então, o que vai forjar o que vai fazer esse desenvolvimento da nossa personalidade é vencer os pequenos desafios diários, é a chateação no trânsito,
é a chateação dentro de casa, é o parente difícil, é a perda de uma pessoa, é uma doença em si ou na família. Esses são os nossos desafios. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente vive isso? Isto tem um objetivo, né? Porque a gente acha que só os grandes heróis aqui, então, só para eles, só eles. Não, o nosso heroísmo é pequenininho e diário, né? Tem essa preocupação, né? Porque daí você vê a história, né? Estamos falando aqui de grandes personalidades da história que tiveram grandes desafios e que evoluíram e falam assim, cara, eu não estou com esse desafio todo, não sei nem se eu quero, né? Não sei nem se eu quero esse desafio todo, não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo e não sei se eu quero. Então, essa responsabilidade, se eu estou pronto para tanta responsabilidade. Querer a gente sempre quer, né? A gente quer muito, né? A gente ouve aí, a gente vê nos livros, quanto a gente pede para vir, quanta responsabilidade a gente pede, os espíritos falam, calma, menos passarinho, que você não vai conseguir, né? Querer a gente até quer, mas tem que querer e conseguir fazer, né? Mas você levantou um ponto bacana, quer dizer, não é só os grandes heroísmos, a gente tem no nosso dia a dia aí. Não, todos nós encarnamos com um plano mestre. E nesse plano existe uma série de coisas que já está pré-determinada, que a gente vai experimentar no sentido de tentar aprender com elas, né? Então, todos, sem exceção, vão passar de uma forma ou de outra por dificuldades na vida. E é bom que seja assim, porque são essas dificuldades, é exatamente isso que a Célia está falando, essas dificuldades que vão nos engrandecer. Mas eu queria levantar um ponto interessante, que é o seguinte: nem toda dor é educativa. No sentido de nem toda dor é positiva ou é nobre. Produtiva. Produtiva, melhor dizendo. As pessoas podem chegar à conclusão, bom, eu tô com um problema, esse problema eu tenho que aceitar, porque está dentro do meu plano, e eu vou... O famoso karma. Eu vou aceitar e vou manter a minha vida assim, aceitando o fato de que eu tenho esse problema. Existem muitos espíritas que pensam assim sobre determinadas coisas, e essa forma de pensar não está ajudando em nada na reforma íntima que precisa ser feita, né? Então, e aí entra aquele ponto que você falou logo no começo. Existe uma diferença entre dor de crescimento e dor martírio. Às vezes a gente está achando que está tendo uma dor de crescimento e, na verdade, está tendo dor de martírio. E isso não é incomum, tá? E dor martírio, ela dói e nós não estamos fazendo nada para mudá-la, para crescer. Lembra quando eu falei que não é a dor que educa, e sim o esforço de amenizá-la? Então, o martírio, ele não está tendo nenhum propósito construtivo. Então, há necessidade das pessoas terem claro a diferença entre uma dor crescimento e uma dor martírio. Um desses livros que você mencionou no começo, eles falam, da irmã Dufour, né? O da irmã Reforma íntima sem martírio, está no título. Ele fala, é o capítulo 1 que você falou. Exato. Você falou que era o capítulo 1. A irmã faz o seguinte comentário: a bússola para saber se a dor que eu estou sentindo é uma dor de crescimento ou uma dor de martírio é a vontade de viver, a felicidade de viver, né? Porque uma pessoa que está passando por uma dor de crescimento, mas ela está motivada porque ela está vendo a mudança e uma mudança positiva, essa pessoa tem alegria de viver. Uma pessoa que está passando por uma dor e é uma dor de martírio, que não está levando a nada, a crescimento nenhum, é difícil ela ter essa alegria de viver. Então, essa é uma bússola
que ajuda a identificar se a dor que a gente está sentindo ou não é uma dor construtiva ou não também. Uma outra postura, Marco, que eu acho que é importante a gente pontuar é o seguinte: quando você se coloca na posição de vítima, se a pessoa as nossas dificuldades nos fazem enxergar como vítimas de uma situação negativa, né, aí já começa que não tem proveito nenhum, porque se eu sou vítima, é o acaso, é o governo, é Deus que não gosta de mim, é o meu, seja lá, tem algum culpado. E eu não consigo entender a função daquela dificuldade na minha vida. Eu sofro, porque, lógico, sofre, a dificuldade faz a pessoa sofrer, mas ela não aproveita o sofrimento. É isso que entra aí o Evangelho falando o bem e o mal sofrer. Então, para que o sofrimento, para que a dor, para que a dificuldade seja produtiva, ela faça o efeito, tem que haver uma compreensão da pessoa, né, do espírito, desse processo educativo, que a dor tem a função de desenvolver. É como o aluno que vai para a escola. Raríssimos são os alunos que acordam às 6 horas da manhã, entusiasmadíssimos para ir para a escola e ter uma aula de matemática. Raríssimos, né? Então, raríssimos são os espíritos ou espíritas que acordam de manhã e vão enfrentar um dia, saber que o dia vai ter lá as suas contrariedades e vão entusiasmados para dizer, não, hoje eu vou aprender a ser mais humilde, não, hoje eu vou testar minha paciência, hoje eu vou testar minha fraternidade. E aí, a gente não aproveita a oportunidade, assim, da mesma forma que o aluno que vai para a escola de mau humor e dorme na aula ou fica no celular, não aproveita a aula. Então, foi para a aula, acordou cedo, sofreu e não aprendeu. Então, como a gente enfrenta, que é isso que o Marco está falando, como a gente enfrenta a dificuldade, entendendo a função dela como como uma aula da escola, como uma matéria a ser aprendida, a gente passa a olhar diferente. Como a gente passa a olhar diferente, a gente enfrenta diferente. Como a gente enfrenta diferente, o sentimento é diferente, o aproveitamento é diferente. Então, a grande dica para aproveitar as dificuldades da vida é curti-las. É a gente... o objetivo do desafio, né? E quando não consegue, não adotar a postura de ficar desanimado ou ficar para baixo. Vou tentar de novo, né? A gente sempre fala na aula que a nossa postura tem que ser a postura do atleta olímpico. Você já imaginou se um atleta chegaria a ser um atleta olímpico se a cada tentativa que ele fizesse de superar uma marca e não conseguisse, ele desistisse? Ele nunca chegaria lá. Né? Você pega o salto em altura, o atleta de salto em altura, ele começa a saltar meio metro, 1 metro, 1,5 metro. Se num salto ele derruba a barra e ele vai, não quero mais, desisto, né? Não brinco mais. Ele nunca vai ser um atleta. Então nós temos ser um atleta. Você sabe, eu concordo plenamente. Mas você sabe que uma vez eu conheci um cara que ele teve 3 filhos, 3 filhas com, agora não lembro se eram filhos ou filhas, essa história é antiga, mas é até bom porque não identifica. 3 filhos com problemas mentais, 3 filhos com problemas mentais. E aí na conversa a gente ficou um pouco íntimo, eu comecei a conversar com ele e eu falei, você sabe, comecei a falar de Chico, né? Aquela história do Chico, que isso não é prova, é excesso de amor, que aí você tem condições de cuidar de 3 espíritos. Comecei a levar uma conversa assim, ele me ouviu até o fim. Os filhos já eram grandes, já tinham 15, 16 anos. Ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele falou assim, passarinho, quando eu escutava isso, quando os meus filhos nasceram, eu tinha vontade de bater na pessoa. Hoje eu entendo. Então, achei muito interessante esse processo. Então, eu falo, primeiro, porque quando você está no meio da dor, né, é difícil você ter essa consciência. Né? Eu já tive questões importantes na vida que, sendo espírita, você se segura, né? Eu falei, se eu não fosse espírita, o que eu ia pensar agora? Então, acho que existe porque minha preocupação é a pessoa estar sofrendo e ainda tem a culpa, né? Eu estou sofrendo e agora eu estou com culpa porque eu não estou gostando do meu sofrimento, né?
Uhum. E aí, né? Como é que vocês veem isso? Fala aí, Marcos. Você está no mudo. Está no mudo. Veja bem, dentro do plano encarnatório que a gente falou, que cada um de nós tem, a gente sabe que vai passar por provações, né? Estamos num planeta que o propósito é esse. Então, as provações vão existir. E se as provações vão existir os agentes que vão fazer com que essas provações ocorram na nossa vida, tá certo? Então, esses 3 filhos, no exemplo que você está falando, são os agentes que estão na vida dele para ele passar por essa situação e para os filhos também. Existe uma troca, os 2 lados vão ganhar nesse trabalho, tá? Então, isso é importante porque para um espírita é claro o conceito de que vamos passar por provações, mas não é claro que essas provações vão ser geradas por agentes que talvez a gente não goste muito, né? E aí a gente fala que aceita a aprovação, mas não aceita o agente que gerou a aprovação. E, na verdade, as coisas não podem ser separadas, né? A gente tem que aceitar o pacote como um todo. E aí está a dificuldade, a gente conseguir separar as coisas. Então, você encontra a nossa sociedade onde as pessoas reclamam muito, reclamam uma das outras, quando, na verdade, elas deveriam estar usando essas experiências para se avaliar, para se entender melhor, para compreender o momento do outro e não colocar mais lenha na fogueira de algo que não é construtivo. Não, é isso, mas eu queria só chamar a atenção para a coisa da compaixão para aquele que está sofrendo e não está aceitando naquele momento, né? Aqui, assim, estou no meio da dor, que a gente vai entrar já já em pandemia, e a gente tem gente que perdeu a família inteira, né? A esposa foi ter filho e voltou só o filho, né? E aí você chegar para essa pessoa e falar assim, aguente, seja forte, isso é para o seu crescimento. Não sei se nesse momento ela vai conseguir. Se ela conseguir, que maravilha, né? Já é um espírito que já está... próximo estágio é Júpiter, né? Não vai nem vir para a Terra mais. Mas é difícil chegar uma pessoa que perdeu a família inteira e falar, aguente, vamos lá, como é que vocês veem isso? Isso seria... Eu acho que Não é isso que vocês estão falando, pelo amor de Deus, a gente está entendendo, mas para puxar para esse lado, né? Mas, sem dúvida, o desenvolver da compaixão pelo outro, para que a gente desenvolva a compaixão, para que a gente desenvolva a empatia, a gente tem que passar por essa situação. Essa é uma das razões pelas quais a gente, por situações de sofrimento, justamente para tentar entender o que dói no outro, né? E aquilo que você falou é importante, né? Eu já passei por situações onde eu até entendia, minha cabeça entendia, mas a minha ação doía, meu corpo doía e eu assim, reagia, né? Então, é passando pela situação que você vai entender o outro, por você ver que como a coisa é interativa, né? A gente, lógico, se a pessoa nunca esteve com a sua atenção voltada para essas questões da espiritualidade, na hora que as coisas acontecem, não vai ser imediata a absorção, né? Isso não significa que a gente não tenha que chegar com o consolo, chegar com uma palavra e até com uma energia de envolvimento para essa pessoa ter um pouco mais de força. E compreender que não é fácil entender. Se não é fácil para a gente, que há um bocado de tempo nessa encarnação, a gente já vem estudando esses conceitos, né? Imagina para quem nunca ouviu falar ou nunca teve uma razão para se preocupar com isso, né? E que está no meio do furacão, né, Célia? Está no meio do furacão.
né? É a mesma coisa que você pegar o tal do cara que pegou um mar bravio num barco onde ele nunca dirigiu barco, né? Ele não vai saber de uma hora para outra. Mas isso faz parte, gente, é uma coisa que a gente tem que entender, né? E é difícil, às vezes, a gente falar, mas é verdadeiro, né? Não existem coitados sobre a Terra. Esse coitado, de vítima, não existe. Provavelmente, nós fomos convidados muitas vezes, anteriormente, em situações menores, a nos espiritualizarmos. E a gente não atendeu o convite, né? E aí a situação vem piorando e vem ficando mais difícil, até que pega a gente, pega pesado, pega dolorido. A gente tem que entender que esse é o processo. Ele é um processo com esta finalidade de acordar. O próprio Evangelho diz, acorda tu que dormes. Certo? O próprio Jesus falava, acorda tu que dormes. O que é dormir? Dormir é estar afastado das verdades, né? Da lei de Deus, do Evangelho, etc. E a dificuldade vem e pega, às vezes pega pesado mesmo, e a gente tem que socorrer, envolver e suportar no sentido de tentar ajudar essas pessoas até que elas consigam achar o chão. E às vezes é difícil, às vezes vai demorar um pouco, mas isso é um processo assim mesmo, né? Esse é o processo da nossa humanidade, né? E aí entra o evangelho, o bem e o mal sofrer. Nos rebelarmos contra a dor é inútil. Esse é o tipo da ação inútil. Ela não vai deixar de existir, porque ela tem um objetivo maior, né? Tem uma palestra do Haroldo que ele diz que Deus, quando olha para nós, não está olhando o nosso corpo, né? Está olhando o espírito imortal. Então, às vezes, o corpo precisa perecer para que o espírito imortal se engrandeça, né? Evolua. Então, mas é difícil para quem só olha para o lado material entender e aceitar a dificuldade. É doloroso, é difícil, sim, né? Esse processo menos porque a gente sabe. Esse processo de conscientização não acontece do dia para a noite, uma única conversa. A gente estuda há anos a doutrina e, aos poucos, a gente vai reconciliando problemas que a gente tem dentro de nós. Isso demora anos, né? Então, jamais teria a intenção de chegar para alguém e começar a explicar sobre a doutrina, não seria nem correto fazer uma coisa dessa. Então, aos poucos mesmo, vindo primeiro com muito carinho, com muito amor, né? E, aos poucos, introduzindo um tema aqui, um tema acolá, e indo devagar, porque não é fácil. A gente está falando aqui de um tema que é contraintuitivo, especificamente esse tema, né? Quando a gente fala que a dor é para o nosso bem, não é intuitivo, não é intuitivo. É contraintuitivo. Então, imagina, você vir com um tema desse seria realmente complicado, né? Tem, a gente sabe que, como disse o Marco, a gente que lê há algum tempo as coisas da doutrina, etc., sabe que muitos espíritos não superam nessa encarnação, não conseguem, numa encarnação, assimilar esse processo. Não, a revolta vem, a revolta fica, e a revolta se instala, e ela transcende a morte e continua depois. Leva tempo para o espírito né, incorporar esses conceitos e começar a fazer um caminho de volta. Tem um comentário aqui da Tânia Cardamone, que ela fala assim, quando a dor é intensa a ponto de impedir uma reflexão, quer dizer, ela coloca esse ponto, né, que às vezes a dor é tão intensa que impede a reflexão. Nós somos amparados pela espiritualidade. Passado esse momento, iniciamos o entendimento, que é o que aconteceu com aquela pessoa que eu falei. Quer dizer, ela disse que no começo a confusão era tão grande na vida dele, com os 3 filhos com problemas, tipo, cara, não vem me falar de Deus agora que eu não vou conseguir. E hoje eu entendo, porque eu aprendi muito com esses 3 filhos que eu tive, com problema, etc, etc. Eu aprendi o que é amor, eu aprendi o que é... Ele foi relatando para mim.
fiquei impressionado, né? Fiquei O admirando tempo essa pessoa até hoje. né, o tempo é importante nesse processo de aprendizagem. A gente não Fundamental. não vai aprender só porque teve contato com a dificuldade. A gente precisa de um tempo para reconciliar isso dentro da nossa consciência, né? A reforma íntima, que é, no fundo, o trabalho que o semeador procura fazer, ajudar todos a acelerar essa reforma íntima, essa reforma ela é um processo de várias vidas. Ela não é um processo de uma vida, nem duas, nem 10. Sabe lá quantas, né? Mas, então, está implícito o conceito de que essa melhoria requer um tempo para ela acontecer, né? Acho que todo o processo de desenvolvimento e aprendizado é um processo doloroso, seja do que nós estamos falando aqui, né, de desenvolvimento espiritual, etc. Na própria vida da gente, quando nós queremos desenvolver uma capacitação nova, nós temos que estudar, nós temos que nos aplicar, abrir mão de horas de lazer, abrir mão de conforto, né? Então, o desenvolvimento, ele custa em qualquer situação. A pessoa que quer desenvolver a sua musculatura física, custa ir na academia, custa ficar lá hora levantando peso, fazendo exercício, custa. Tem que ter esforço. Então, tudo que a gente quer conquistar tem que ter esforço. E também superar a dor é uma questão de esforço, é uma questão de entendimento, né? Quando você quer, por exemplo, eu faço exercício físico, dói o corpo, mas eu tenho um objetivo. Então, eu continuo fazendo, mas apesar de doer, eu tenho um objetivo. Quando a gente entende o objetivo da dor nesse sentido mais amplo, né, na vida da gente, a dor no sentido da dificuldade, fica mais fácil, você entende aquilo como um desafio e não como um castigo. Acho que o grande erro do ser humano é encarar a dor como castigo. A dor não é um castigo, a dor é um desafio. E é um desafio para você ficar melhor. Né? Aí você fala assim, nossa, mas tem gente, como o caso do que o passarinho falou, né, que logo de cara tem 3 filhos com problemas mentais. Né? Poxa, eu tenho 3 filhos lindos, eu tenho 3 filhos inteligentes, maravilhosos, e ele tem 3 filhos com problema. Gente, as coisas são diferentes em cada caso, né? Cada pessoa precisa de um determinado desafio, de uma determinada lição, de uma determinada tarefa para cumprir. Então, nós não podemos olhar a coisa de uma vida, né, de uma encarnação, e tentar entender esse processo. Esse processo não é de uma encarnação, como disse o Marco, é um processo de milhares de vidas que tem um objetivo de aperfeiçoamento do espírito. Isso leva tempo, né? E Deus respeita também o nosso tempo, né? O tempo que a gente consegue fazer. Tem um comentário aqui da Valdeide Jales, que está dizendo que está com saudades de vocês, do básico, do Aprendiz 1, que ela teve aula com vocês no Aprendiz 1. Ela está falando assim, eu acho que a aceitação também tem muito da evolução, pois cada um está em um momento dessa reforma íntima, né? Ainda ela fala assim, né? Com certeza. E eu acho que tem uma coisa que a gente está falando aqui, né? A Célia falou, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Eu acho que, né, a gente está num momento, né, que nessa vida a gente conseguiu juntar nós 3 para conversar sobre isso. Né? Geralmente eu falo muito disso. Né? Qual será a encarnação? Pode ser a passada, pode ser até nessa, que a gente não aceitaria falar sobre Jesus, sobre espiritualidade, sobre suportar a dor. Né? Pode ser que tem muita gente que é na mesma vida que não aceita e depois começa a aceitar. Né? Sim, é um processo. E a gente pode... um remédio muito importante para ajudar a suportar a dor, né? Que é a fé. Onde a fé é grande, a dor vai ser suportada. Então, quando Jesus fala de que nossa fé
não é muito grande, né? Ele fala que se fosse do tamanho de uma semente de mostarda, a gente já moveria montanhas, para você ver como é que nós estamos, né? Mas o ingrediente necessário para a gente conseguir superar. Acho que a gente pode pegar o exemplo de uma criança, né, que está doente e o pai leva no médico. E o médico fala que precisa tomar injeção. A criança começa a chorar. E o pai fala assim, não, toma injeção, acredita em mim e você vai melhorar, né? Então, a injeção dói, né? Mas a fé da criança no pai faz com que ela enfrente aquilo com coragem, o carinho do pai, né? O pai envolvendo, o pai abraçando, né? Segurando a criança, ela chora, dói, mas ela aceita porque vai melhorar. Então, a gente tem que imaginar Deus como a gente, assim, ele, o pai, e a gente, a criança doente que precisa tomar injeção. Boa. Esse exemplo é engraçado. Se não tomar injeção, vai ficar mais doente. Mas a gente precisa começar a fechar. Falei para vocês que passava rápido, que já são 20h46, para começar a fechar. A Célia falou da coisa da ginástica, né? Eu encaro isso como um propósito, né? Dor com propósito. Quando eu tenho propósito, eu suporto mais a dor. Se eu tenho a dor como propósito de evolução, que é a dor do atleta. Se eu tiver uma dor do joelho porque eu não me exercito, essa dor, o propósito dela é mostrar para mim que eu estou sedentário, não é boa essa dor. Agora, se está doendo porque eu fiz exercício, isso mesmo. É melhor. Tal. E assim, os espíritos nos contam, aí agora não lembro, eu sabia até qual era o capítulo, mas não lembro mais, que fala que as grandes crises, como as pandemias, as guerras, etc., é uma coisa meio de sprint, né? Usando o exemplo da ginástica. Vamos fazer um esforço agora, gente, que é para ganhar bastante músculo. Essa semana, a série de exercício vai ser dobrada. Isso, exatamente. E vai ser coletiva. Para quem gosta e para quem não gosta. E vai ser para todo mundo. Vai ser para todo mundo. Porque o processo, ele acontece tanto no nível pessoal, quanto no nível coletivo, familiar, quanto no nível da sociedade, do bairro, às vezes do país, ou às vezes global. Do mundo. Exato. Como está acontecendo agora. Exato. O mundo que precisa. E o Divaldo escreveu o livro na época lá do tsunami, da situação do tsunami, que aconteceu em 2008, eu acho. 2004. 2004? Foi uma necessidade coletiva, não era de uma nem de duas, eram de centenas de milhares de pessoas, né? Então, isso acontece sim, e o plano espiritual está avaliando e analisando o que está acontecendo aqui e tentando nos auxiliar da melhor forma possível, né? Para a gente corrigir a direção. Então, por isso que essa correção não é só pensando num indivíduo, dependendo da situação, você tem que corrigir uma sociedade inteira. Dá um sprint, como falou o passarinho, tem que dar um sprint. Agora é hora do sprint, agora é do dobro do exercício para ficar bem forte, né? Esse é o objetivo. Mas precisa aprender com esse exercício. Se a gente não aprender... Exatamente. Precisa entender que é necessário. E cada um tem o seu grau de necessidade, tem seu grau de exercício, tem sua fichinha de exercício, né? Alguns precisando fazer mais, e uma coisa que vocês comentaram que eu achei importante, não tem nada a ver com castigo. Então, quem está sofrendo mais, puxa, fez mais coisa errada, não tem nada a ver. Está cheio de gente que tem mais condições de evoluir mais rápido do que eu, quer dizer, na hora de escolher, falou, passarinho, o que você quer? Pouquinho, porque eu não aguento. E o cara do lado, lá na fila, falou, pode mandar bala que eu aguento. Isso, e eu quero resolver já. Não quero voltar para esse planeta muitas vezes. Quero aprender muito. Aquele cara que faz todas as matérias do curso e ainda pega mais umas duas do curso da frente. Mais optativas, né? Pega mais optativa lá da frente. E ainda chega em casa e estuda mais um pouco, né? Comparado com aquele outro que está na sala de aula olhando e quase dormindo, porque não está afim de tirar proveito. Então, você tem pessoas diferentes, com níveis de evolução diferentes, que vão tirar proveito pode ser até as mesmas experiências, mas vão tirar proveitos de formas diferentes também. Veja o aluno na escola, é a mesma coisa. Mais esforçado, menos esforçado.
No meu tempo tinha uns que pulavam de ano, né? Não sei se isso ainda existe, mas no meu tempo tinha uns coleguinhas que sumia, cadê ele? Ele pulou um ano. É, tão bom que pulou um. Tão bom que pulou um ano. Fecha a matéria em outubro. No meu tempo a gente estudava para fechar a Isso, matéria em outubro para sair de férias em outubro. Porque estudou muito até consegue, não precisar mais ficar aí, ficava de segunda época para o meio ponto, que era meu caso, né? Não tem jeito. isso aí. Muito bem. Marco, Célia, muito obrigado. Tempo esgotado. Pessoal que está ouvindo a gente aí, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente em mais esse bate-papo espírita. O próximo é daqui 15 dias, eu sempre esqueço de ver a data. 15 dias da quinta-feira, na outra é dia 6 de maio, próximo bate-papo espírita. Super obrigado pela presença de vocês, pela parceria, pelas aulas que tivemos hoje aqui, um monte de comentário aqui de alunos de vocês mandando abraços, dizendo que estão com saudades. Mas eles estão dando aula, né? Acho que é porque eles não, já passaram Já passaram, da né? turma, já passaram a turma. Vocês continuam dando aula aí online, né? Os cursos do semeador continuam online. Isso. Tá bom? certeza. Muito Ok. obrigado pelo convite, foi um prazer. Igualmente. Muito obrigada e boa noite. Um Boa abraço noite, para o pessoal. pessoal. Tchau, 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 tchau. boa Estou noite. desligado. Tchau. Boa noite.